Ontem eu tive a oportunidade de participar da manifestação popular na capital do meu querido estado Tocantins. Como é sabido, a nossa capital tocantinense é a mais nova do Brasil, hoje com seus 26 anos. Mas tínhamos mais de 18 mil pessoas nesta manifestação. A maioria famílias, idosos, jovens, todos com cara pintadas. Foi uma manifestação belíssima, pacífica. E eu ratifico a minha alegria de ter participado. E ali, a voz era uma só. Não aceitamos mais o governo Dilma. Não aceitamos mais o governo do PT. Foi estarrecedor a voz do povo na nossa capital. Senhora Presidente, ontem a poderosa voz do povo brasileiro se fez ouvir. Os vidros blindados e as paredes reforçadas dos palácios de Brasília não foram capazes de conter o som inconfundível da democracia. A presidente Dilma finalmente foi obrigada a ver, ouvir e sentir que ela e seu partido não estão em sintonia com a sociedade brasileira. A mensagem alta e clara foi uma só: chega! O grito das ruas ecoou por todo o país, repudiando o governo, a corrupção, a incompetência, o desemprego e a inflação. Mas acima de tudo isto, ou melhor de tudo isso, o repúdio popular teve um alvo perfeitamente identificado: o projeto de poder do PT. O povo brasileiro, que aprendeu a duras penas ser livre, não aceita esse projeto degenerado de poder, que tenta dominar as instituições democráticas. O PT ofendeu as regras da própria democracia, enfraquecendo o valor do indivíduo na sociedade e distorcendo a vontade popular com promessas insustentáveis e mentirosas. Depois de ontem, com a manifestação extraordinária de força e união de mais de 2 milhões de brasileiros nas ruas, já se pode afirmar sem receio: este governo é um cadáver adiado. Podemos afirmar que este governo é um cadáver adiado. Não insista, presidente Dilma, em negar a legitimidade dos que protestam contra o seu governo. Na democracia, a voz de cada cidadão tem o mesmo valor, seja qual for sua cor, seja qual for sua condição social. E ontem, as vozes dos brancos, dos negros, dos ricos, dos pobres, dos trabalhadores, dos estudantes e dos desempregados uniram-se contra o seu governo, ou contra o PT. Apenas em Palmas, a capital do meu querido Tocantins, como eu disse e ratifico, mais de 18 mil pessoas nas ruas pedindo o afastamento constitucional da presidente Dilma. No Brasil todo, milhões de pessoas deixaram o aconchego
de suas casas ou do seu lar, em pleno domingo, para se manifestar contra o governo e o PT. Presidente Dilma, eles existem, melhor dizendo, para ser presidente Dilma. Eu acredito que eu tenha pulado. Perdão. A presidente Dilma já encarna o desejo de mudança que moveu ontem as famílias brasileiras. Ao contrário, seu governo é hoje o obstáculo que impede, que atrasa essa mudança tão desejada por todos. E os obstáculos, não se engane, presidente Dilma, eles existem para ser removidos. Seu governo não atende mais os anseios do povo brasileiro e será implacavelmente varrido pela onda popular que ontem ganhou corpo. Não há barreira possível contra um tsunami dessa intensidade. O afastamento constitucional de um presidente eleito é realmente um processo traumático e doloroso, que marca profundamente a nação. Mas o Brasil já trilhou esse caminho e a história deixou claro que essa foi a melhor e sábia decisão de nossa jovem democracia. E esse processo, embora tenha sido foro nas casas do Congresso Nacional, não começa aqui. Ele começa nas ruas. Este parlamento é apenas uma caixa de ressonância da vontade popular, como deve ser numa democracia. O som que ecoa lá fora, nas ruas, reverbera aqui. Hoje, presidente Dilma, as ruas pedem afastamento, seu afastamento. Seu governo se tornou um pesado obstáculo a ser removido pela vontade popular, que se expressa nas urnas, é verdade, mas também se expressa neste parlamento por meio de seus representantes democraticamente eleitos. Impeachment, a palavra quase proibida nos corredores do poder de Brasília, já é ouvida e falada em todos os cantos deste país, nos 4 cantos deste país. Em sua extraordinária sabedoria, o povo entendeu que Vossa Excelência rompeu a dignidade de seu cargo, ao permitir que uma quadrilha se instalasse e operasse no seio de nossa maior empresa, sangrando o patrimônio em benefício eleitoral do próprio ou de seus companheiros políticos. Se a Constituição lhe dá impunidade, ou imunidade, melhor dizendo, temporária, para não responder criminalmente por atos praticados antes do início do seu mandato, o mesmo não acontece com a responsabilidade política decorrente dos atos. Não há imunidade constitucional a que proteja de responder politicamente pelas ações ou omissões que lançaram a Petrobras no caos atual. O instrumento constitucional que esta casa tem para investigar seus atos e omissões, presidente Dilma, é a CPI, Comissão Mista Parlamentar, Comissão Parlamentar de Inquérito. Os milhões de brasileiros nas ruas ontem, protestando de forma veemente e pacífica pelo afastamento da presidente Dilma, nos impuseram o sério dever de, pelo menos, iniciar as investigações dos atos e das omissões da presidente Dilma e também do ex-presidente Lula. E a responsabilidade decente, equilibrada
e sensata que esta casa pode dar aos brasileiros que se manifestaram ontem. Convoco as forças políticas desta casa, senhora presidente, que não estejam cooptadas pelo governo, para darmos início à coleta das assinaturas necessárias à instalação de uma CPI específica para investigar a responsabilidade política da presidente Dilma. Devem ser investigadas também as graves denúncias de que, no final do mandato do presidente Lula, caixa da Petrobras foi saqueado por uma verdadeira quadrilha e abasteceu a campanha de 2010. E também a de 2014, que elegeu a presidente Dilma Rousseff. E aqui não há mais dúvida. Os delatores dessa Operação Lava Jato disse claramente que a presidente Dilma e o ex-presidente Lula sabia de tudo que estava ocorrendo dentro da Petrobras. E mais, a presidente Dilma era presidente do Conselho de Administração da Petrobras. A presidente Dilma foi ministra de Minas e Energia. A presidente Dilma foi ministra-chefe da Casa Civil. E hoje, presidente da República. Será que ela não sabia nada que estava acontecendo dentro da Petrobras? Vamos investigar. É o dever deste parlamento. E nós não podemos safar desta nossa responsabilidade e das nossas atribuições. E a partir de amanhã, começarei a coletar as assinaturas. Neste processo, a presidente não poderá se acovardar e se esconder atrás de seus subordinados, como fez ontem, vergonhosamente. No momento em que o Brasil mais precisou de um estadista no comando, a presidente Dilma se acovardou. Ao invés de se dirigir pessoalmente à nação para reconhecer seus erros e anunciar uma mudança drástica de rumos, o Brasil seria a única coisa decente a se fazer. A presidente Dilma, mais uma vez, se omitiu na sombra dos seus auxiliares, que tentaram improvisar uma reação ao movimento popular que varreu o país. Mas essa reação improvisada, arranjada de última hora, foi desastrosa, sem conseguir falar uma língua que o povo compreenda e mostrando um distanciamento da realidade que amplia o fosso entre o povo e o governo. Os ministros Cardoso e Rossetto provocaram outro panelaço, tal como aquele que ocorreu e que impediu o país de ouvir as bravatas ditas em rede nacional pela presidente no último dia 8 de março. Não se engane, presidente. Seu prometido pacote anticorrupção, anunciado desde 2013, não conterá a onda verde e amarela que ontem tomou conta e tomou corpo. Esse pacote, se vier, estará marcado pelo oportunismo político mais baixo e pela hipocrisia de um governo que finge defender os interesses nacionais, enquanto permite que o nosso patrimônio seja roubado dia a dia. Na verdade, é que o povo quer o combate implacável à corrupção, mas não enxerga no governo atual um agente capaz de conduzir essa tarefa. O ambiente não permite mais omissões do governo. A presidente e a cada um de seus 39 ministros serão cobrados, vaiados e repudiados por onde quer que passem no Brasil.
E agora, há poucos dias, a imprensa publicou que a presidente Dilma pretende criar mais um ministério para atender a sua base. Aí sim, presidente Dilma, será então a presidente Dilma e os seus 40 ministérios. E nós, nesta casa, senhora presidente, também seremos cobrados. Também deveremos prestar conta de nossas ações e omissões. Por isso, temos o dever de agir, abrindo a investigação sobre a responsabilidade política da presidente, já que sobram indícios de que ela, por ação ou omissão, violou os deveres do seu cargo. E eu rogo, pelo bem do Brasil, que o governo não continue tentando negar ou diminuir a importância do que aconteceu ontem nas ruas de todo o nosso país. Em número absoluto de participantes, foi a maior manifestação democrática da história do Brasil. Nem mesmo as diretas já, que trouxeram nosso país de volta à democracia, levaram tantos brasileiros às ruas ao mesmo tempo. O Brasil ontem falou por meio de seu povo. Todos nós, representantes da sociedade, temos o dever de ouvir. A verdade, senhora presidente, é que depois de 13 anos ditando de forma errática os rumos desta grande nação, nos impondo um atraso que levaremos décadas para superar, o projeto de poder do PT encontra seu fim. E que fim melancólico! Esse partido que se formou com o discurso da ética tem hoje muitos de seus principais líderes condenados à prisão. E tantos outros no mesmo caminho. Esse partido que se quis como a verdadeira expressão da vontade popular, tem hoje que se esconder nos palácios, fugindo do contato com o povo, para não ser vaiado, repudiado e cobrado. Esse mesmo partido que recebeu tantos apoios em 89, tem hoje enorme dificuldade para dialogar com o Congresso Nacional e mantém sua base permanentemente em estado de guerra. E isso nós estamos vendo aqui no dia a dia. Até mesmo o diálogo com a sua base nesse Congresso Nacional está estremecido. Imagina, então, o diálogo com o povo brasileiro. Deixou de existir logo após o presidente Lula assumiu em 2013. Corrupção, alienação quanto aos verdadeiros interesses do povo e incapacidade de diálogo com outras fontes de representação da sociedade, foram essas as 3 causas da morte do projeto do PT. Repito, corrupção, alienação quanto aos verdadeiros interesses do povo e a incapacidade de diálogo com outras fontes de representação da sociedade, foram essas as 3 causas da morte do projeto do PT. O partido que se quis como ente de razão da sociedade acabou. No Brasil não há espaço para essas aventuras antidemocráticas. A morte desse projeto de poder, mais cedo ou mais tarde, resultará também no fim do governo da presidente Dilma. A morte desse projeto vai culminar, evidentemente, com o fim deste governo. Que os defensores do governo não se enganem. A marcha dos milhões de 2 milhões de pessoas, de brasileiros, ocorrido ontem, dia 15 de março, atravessou o Rubicão
e não há força capaz de fazê-la retornar. Não há discurso de ódio, não há tentativa de desagregação da sociedade, não há, enfim, nada que possa ser feito para evitar que o povo brasileiro, unido, marchando por todo o país, alcance o objetivo e faça valer a sua vontade. Fora Dilma, fora Lula, fora PT. Este foi o verdadeiro recado das ruas. E esse recado não será contido. 15 de março já está na história. Foi o dia em que o Brasil começou a sair do vermelho. Interessante, senhora presidente. Em 2013, quando o ex-presidente Lula assumiu o governo, ele pegou o caixa do país lotado de dinheiro. Ele vendo aquilo, ele fez uma verdadeira farra com o dinheiro público, uma verdadeira gastança. E aqui eu me lembro que em 2012, a folha de pagamento da União era 62 bilhões de reais. Hoje já ultrapassou os 300 bilhões de reais. A dívida interna do nosso país era 691 bilhões de reais. Hoje, a dívida interna do país está na casa dos 2,5 trilhões. Veja isso, que barbaridade. Os gastos extremamente descontrolados, essa máquina literalmente inchada. Agora falando de 40 ministérios. Ainda bem que deixamos uma lei de responsabilidade fiscal. Lei esta que o ano passado foi estuprada por este Congresso Nacional, evidentemente pela base governista. Sabemos que toda esse desastroso governo do presidente Lula e da presidente Dilma vai custar muito caro para o país. E hoje, o ministro Levi, seguindo as orientações da presidente Dilma, quer meter a mão ainda mais no bolso do trabalhador. Só que eles esqueceram que o trabalhador não tem mais aonde tirar dinheiro do bolso deles. Nós temos uma das maiores cargas tributárias deste país. O que este governo tem que fazer, senhora presidente, é acabar com esta corrupção, é equilibrar estas contas públicas. São bilhões e bilhões e bilhões jogados no ralo, como o caso do Pronatec, que eu já disse aqui, um programa extraordinário, mas mal administrado. Foi mais de 8 bilhões jogado no ralo. O FIES saiu de 1 bilhão e pouco para 13 bilhões de reais. O seguro-desemprego saiu de 3 bilhões para 13 bilhões e pouco. O seguro-defeso saiu de 500 e poucos milhões para 2 milhões e pouco. Isso tudo não passou de programas para conseguir a vitória no dia 5 de outubro de 2014. E agora o povo brasileiro é que tem que pagar a conta? Não, senhora presidente. Para encerrar, senhora presidente, eu quero deixar um recado para a presidente Dilma. Presidente Dilma e seus ministros, que anunciaram ontem que serão adotadas uma série de medidas para combater a corrupção no Brasil. Foi dito ontem pelos seus ministros que serão adotadas várias medidas para combater a corrupção no país. Isso depois de 13 anos de governo. Presidente Dilma, não precisa várias ações.
O povo não acredita mais em Vossa Excelência. E muito menos no ex-presidente Lula. Basta uma ação só, presidente Dilma. Vossa Excelência precisa adotar só uma ação, que vai deixar milhões de brasileiros muito contentes. E vai salvar esse país. Sabe qual, presidente? Renuncie. Leve consigo o ex-presidente Lula e o PT.